Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, me encontro nas dependências do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul e o assunto de hoje é cardiopatias congênitas. Vocês sabiam que em torno de 1% dos recém-nascidos vivos, que nascem vivos, tem esse tipo de patologia? Então fica comigo que eu estou com você. Eu já me encontro aqui no Centro de Hemodinâmica e ao meu lado está o Dr. Pedro Abujanra, ele que é cardiologista pediátrico e cardiologista intervencionista pediátrico. Tudo bem, Dr. Pedro? Tudo bem, Alessandra. Melhor agora que vamos falar sobre um assunto tão delicado e de extrema importância, Sim, né, doutor? Bastante. Que são as cardiopatias congênitas. O que seria, doutor? Então, Alessandra, as cardiopatias congênitas são malformações do coração que comete 1% da população, dos nascidos vivos, né, como você colocou, e são malformações que se acometem ainda na vida fetal, na formação do coração. Então, as crianças nascem com essa condição anormal da estrutura cardíaca. Entendi. E me fala uma coisa, isso pode ser hereditário, doutor Pedro? Em algumas situações ela pode ser hereditária, geralmente quando elas fazem parte de uma síndrome. Então, síndrome é um conjunto de malformações e pode, o coração pode estar envolvido dentro dessa síndrome. Mas isoladamente é muito raro ter uma cardiopatia hereditária, isoladamente, né? E quais são as comuns? Quais são as mais comuns cardiopatias congênitas? A gente tem cardiopatias mais comuns, são defeitos do septo atrial e da formação da artéria aorta e das válvulas, principalmente a válvula pulmonar. Mas existem cardiopatias complexas, que são bem mais raras, né, e que são várias malformações, né, essas cardiopatias complexas são várias malformações no coração que levam a situações extremamente críticas, muitas vezes logo no nascimento. Que podem chegar a óbito, doutor? Sim, se não tratados adequadamente. Tá. Eu fiz aqui a minha colinha, né, sobre esse assunto, que eu acho, como nós falamos, né, logo de início, acomete 1%, né, falando em relação ao mundo. Quer dizer, é muito, né? Bem significativo, né, doutor? E a questão eu ouvi falar muito isso quando eu era criança, né? Sobre o sopro no coração. Tem a ver com a cardiopatia? O que tem a ver o sopro no coração com a cardiopatia congênita? Então, Alessandra, o sopro, ele é um sinal, faz parte do exame clínico, é aquilo que a gente ausculta quando examina a criança. Tá. Então existem cardiopatias, a maioria delas se manifestam com sopro quando a gente examina, mas algumas não têm sopro. Algumas cardiopatias não apresentam sopro e não necessariamente não significa que não sejam graves, né? Algumas patologias não apresentam sopros, outras apresentam sopros e não são tão graves, então o sopro faz parte do exame clínico. A gente pode ter, o sopro ele pode detectar ou pode definir alguns tipos de doenças, mas não necessariamente o sopro é a doença. Ah, tá, né? Porque acho que antigamente se falava muito nisso, né? Olha, ele tem sopro no coração, sim. Olha, né? Era uma coisa assim, né? Então, hoje em dia, tendo esse conhecimento mais aprofundado... Sim, até porque o sopro, ele dá a primeira dica de que a criança pode ter algum problema. Então, por exemplo, é muito comum fazer diagnóstico no consultório de crianças que estão saudáveis do sopro que a gente chama de sopro inocente. O sopro inocente é um sopro decorrente do próprio fluxo de sangue dentro do coração. Não existe nenhuma doença, por isso o nome inocente. Tá. Existem os sopros decorrentes de válvulas que estão entupidas ou válvulas que estão vazando ou, eventualmente, defeitos que fazem com que o fluxo de sangue dentro do coração seja anormal, né?
O sopro se detecta examinando a criança e depois você vai para exames complementares, como um ecocardiograma, que vai definir a anatomia do coração e a sua condição, definindo a doença. E o sopro no coração, doutor Pedro, é só no simples escutar? Sim, sim. Já é um exame físico detecta? simples, né? É um exame físico simples que o pediatra, o clínico, o cardiologista faz, examinando a criança. Né? Ele não precisa de muita outra coisa, de muitos outros aparelhos, não é uma coisa fora do comum. Precisa examinar o paciente, você detecta o sopro e daí você parte para uma investigação mais apurada sobre aquilo, né? Sobre se existe a patologia, se não tem a patologia ou por que tem o sopro. Quando sempre é detectado ao nascer ou acontece de haver sintomas para serem detectadas Sim. essas cardiopatias congênitas? Muitas patologias você vai detectar ao nascimento. Tá. Aquelas que já apresentam o sopro logo no nascimento, no primeiro exame. A gente está falando de sopro, mas existem alguns outros sintomas ou sinais. A criança que fica cianótica, quer ficar com a coloração mais arroxeada, né, das extremidades. Tá. Isso seria um sintoma também. Seria um sintoma também das patologias mais graves. Mas muitas patologias, elas não são detectadas logo no início, porque muitas vezes não apresentam sopro, e vão ser detectadas, às vezes, na primeira infância, numa primeira consulta com o pediatra, já na puericultura, ou às vezes com mais de 1 ano de idade. Mas é muito importante o primeiro exame clínico no berçário, após o nascimento, para a detecção de algumas cardiopatias mais graves, principalmente. E o que os cardiopatas não podem fazer, doutor? Tipo assim, a criança que tem uma cardiopatia congênita, o que ela não pode fazer? Então, depende muito da doença que ela tem. Tá. Muitas doenças, elas conseguem ter uma vida muito próxima do normal. Vão começar a ter alguns sintomas de cansaço, dificuldade para acompanhar os amigos nas brincadeiras, no jogar bola, por exemplo, na natação. Mas as crianças mais graves, que têm patologias então complexas, ou cianóticas, elas mesmas vão ser autolimitadas, elas vão ficar mais cansadas e a gente recomenda que elas não façam atividades muito intensas, de competição, né? Mas a maioria delas consegue fazer alguma atividade física simples, né? Principalmente na primeira infância, brincar com os amigos, andar de bicicleta, isso não traz nenhum problema maior. Mas dependendo da patologia, à medida que elas vão crescendo, elas não vão conseguir acompanhar e fazer atividades de alta intensidade. E existe mitos sobre a cardiopatia, as cardiopatias congênitas, doutor? Existem alguns mitos, principalmente na questão diagnóstica, como a gente está falando do sopro, né? Tá. Então, como eu disse no começo... Isso faz parte do mito. Nem toda criança que tem sopro tem cardiopatia. Tá. Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa é essa, que a criança vai ficar cardiopata ou ser um cardiopata a vida toda. Não, hoje a gente tem como tratar essas crianças, elas ficam curadas. Claro, algumas com cardiopatias complexas vão ter sua limitação e sua doença sempre. Outro mito é que a criança tem uma expectativa de vida pequena. Hoje mudou bastante já, porque as cirurgias estão melhores, os tratamentos que a gente propõe por catéter ou por cirurgia, as medicações e mesmo, eventualmente, hoje em dia, programas de transplante para algumas delas, fazem com que essa criança vai ter uma expectativa de vida. Então, a criança cardiopata, a gente tem que lembrar que ela pode ter uma expectativa de vida como todas as outras. Né? Até na questão do diagnóstico no pré-parto, né, o diagnóstico pré-parto, que auxilia, né, na diminuição da mortalidade dos recém-nascidos, né? Hoje, os métodos diagnósticos, a gente falou um pouco do pós, né, como é que você pode fazer, então examinando o sopro, mas existe um exame muito simples que a gente consegue fazer hoje, que define basicamente a doença, que é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. E o ecocardiograma pode ser feito na vida fetal ainda, é o ecocardiograma fetal. Quando que se faz isso?
quando um ultrassom um obstétrico que avalia a criança detecta que tem alguma normalidade no coração, você pode ir para o especialista em ecocardiografia fetal e fazer esse diagnóstico da cardiopatia previamente. Isso pode garantir algumas coisas, principalmente que ela nasça num centro onde você tem uma condição de tratar, né? Você já sabe que ela vai nascer com uma cardiopatia às vezes mais grave ou não, onde você pode muitas vezes fazer um procedimento mais invasivo logo no nascimento, ou mesmo com medicamentos, para evitar que ela tenha uma evolução ruim, né? Principalmente por as patologias mais graves. Então, esse diagnóstico prévio ajuda bastante a direcionar esse tratamento desde o início, o que é o ideal. E aí, então, seria quando a mulher está grávida, né? Geralmente, a partir da 20ª semana, você consegue avaliar bem e aí você tendo um diagnóstico, vai acompanhando até o parto. Através de ultrassom? É um ultrassom, tá. é um Aquele ecocardiograma. ultrassom que nós também Sim. fazemos Mas mês a mês. Isso, só que existe aí através daquele pode falar, olha, tem alguma coisinha, Isso. de repente... Esse é o screening tá? inicial. É o início. E aí, depois sim, o eco fetal, que é especializado e voltado para a detecção da patologia e acompanhamento até o parto. E hoje em dia, doutor, os tratamentos estão muito avançados, não é? Sim. Em relação às cardiopatias Sim. congênitas. Sim. Só que esse assunto nós falaremos no próximo bate-papo, no próximo vídeo, ótimo. né? Falaremos só sobre isso, gente, sobre os tratamentos, né? Sobre cirurgias, porque esses tratamentos faz com que você diminua até mesmo o número de cirurgias ou até mesmo não fazer a cirurgia. Exatamente. Né, doutor? Os tratamentos por intervenção, por cateterismo, né, por cardiologia intervencionista, melhoram muito a sobrevida, o risco inicial do tratamento, né, que a gente tem que contar e fazendo com que a criança fique bem muito mais rápido. E esses procedimentos são feitos num sala centro como esse, né? Uma hemodinâmica, num setor de hemodinâmica. cardiologia intervencionista que a gente tem aqui na Beneficência Portuguesa para fazer. Muito bem. Por enquanto, muito obrigada, Eu que Dr. agradeço. Pedro Abujanra, ele que faz parte aqui da equipe do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Então, fiquem ligadinhos, porque o próximo assunto com o Dr. Pedro será sobre os tratamentos, a parte cirúrgica também, até mesmo transplantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que seja útil, né, esse nosso bate-papo. E se você achar que deve compartilhar com alguém, compartilhe esse vídeo, que é muito importante. E lembre-se, se inscrevam, curtam todos os vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.